tema é a inclusão da diversidade geracional no Brasil. Pode deixar aí, Márcia, fica tranquila. Gostaríamos de convidar ao palco, então, a jornalista e editora da revista Interesse Nacional, Marili Ribeiro. Marili, por favor. Quero convidar o presidente da Robert Half Brasil, Fernando Mantovani. E, novamente, ao palco, o Sérgio Serapião, que é o CEO da Labora. E quem vai coordenar é a Marili, né, Marili? Então, por favor. Claro. Aqui, Marili. Pedir a todos que ocupem os seus lugares. Nós vamos já começar esse painel. Por favor. Marili, vamos lá? Oi, oi. Bom, a gente vai tratar de um assunto que basicamente é uma pesquisa. Só que antes de começar essa pesquisa, eu queria fazer uma provocação a partir de uma matéria que saiu essa semana ou a semana passada nos jornais, que diz que a maior preocupação no Japão atualmente é como absorver a população de 80 anos, no sentido de mantê-las ativa. Porque hoje no Japão, de cada 10 pessoas, uma tem 80 anos ou mais. Quando você vai para o mercado de trabalho, força de trabalho, lá, 13% das pessoas ativas no mercado de trabalho já têm mais de 65 anos. Então, nós ainda estamos tentando colocar nas empresas a turma com 50 a mais. Então, eu pergunto para vocês aqui, como é que a gente faz para mudar este comportamento que as empresas têm de tratarem, quando está próximo dos 50, na verdade, as empresas se preocupam em mostrar o caminho de saída, preparam para a aposentadoria. Sérgio, vamos começar com você? Claro, super prazer. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a palavra-chave é etarismo, né? A palavra, ou idadismo, se a gente quer chamar, é o preconceito, né? A gente precisa sair, mudar o nosso chip cultural de que aos 50 anos a gente é menos do que uma pessoa de 40 anos, né? Ou de 30, ou de 20, né? Certamente, se for fazer uma competição de corrida de 100 metros, vai estar em desvantagem, né? Agora, a vida profissional não é uma corrida física de 100 metros, necessariamente, né? Então, num desenvolvimento intelectual, num desenvolvimento relacional, enfim, todas as inteligências que a gente poderia estar falando aqui, não é menos aos 50 e mais aos 40, aos 30, né? Então, de onde que vem essa decisão de tirar as pessoas? Vem de um preconceito, não está baseado em dados, né? E esse preconceito é algo que é histórico, é algo que a gente, como foi dito aqui nos painéis anteriores, a gente vivia muito menos, até outro dia, né? Então, a gente ainda continua associando a pessoa de 50 anos como alguém, como que há 2, 3, 4 gerações atrás, seria uma pessoa enferma, seria uma pessoa doente, seria uma pessoa que estaria ali não nas condições de trabalho. Só que mudou, né? O tempo mudou, o dia mudou, as pessoas mudaram, né? Os trabalhos mudaram, né? E não tem mais por que a gente está fazendo essa associação. Essa associação só está se dando pelo preconceito, né? Pelo chip cultural que está desatualizado. A gente tem que dar um reboot aqui na nossa cabeça e atualizar o nosso chip, né? Fernando, você acha possível mudar no mundo corporativo esse mindset? Existe essa possibilidade? Boa tarde a todos. Acho que a gente falou ali fora, você falou muito sobre essa história do otimismo, né? Eu acredito que o mundo muda para melhor sempre, e cada um fazendo um pedacinho, a gente vai ser melhor amanhã.
O que eu acho é, a gente tem que primeiro tratar o assunto como ele deve ser tratado. Até pouco tempo atrás, a gente não falava sobre diversidade e inclusão. E hoje a gente fala mais sobre diversidade e inclusão. Mesmo assim, a gente encontra uma série de desafios. E na pesquisa que a gente fez em conjunto, uma das questões que são levantadas é essa, né? Dentro dos pilares de diversidade e inclusão, pouquíssimas empresas tratam a questão, eu não sei se é do idadismo ou do etarismo, ou mesmo da intergeracionalidade, como um pilar relevante. E quando a gente pensa em diversidade e inclusão em relação a outras minorias, e eu vou usar a questão da orientação sexual, que para mim é um exemplo gritante. Não adianta nada você falar que você é uma instituição em que você acredita na inclusão de pessoas que pertencem a LGBTQIA+. E quando essa pessoa chega na empresa, o coleguinha que está sentado do lado faz uma piada em relação a uma minoria dessas. E eu falo com experiência de causa, porque quando a gente implantou isso, ou começou a discutir isso há alguns anos atrás na Robert Half, isso foi um dos primeiros pontos que surgiu em pesquisas de clima interno. Eu não me sinto confortável com o coleguinha do lado. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa é falar mais, e essa, a primeira conversa que a gente teve foi justamente sobre isso, quando a gente se conheceu ou interagiu diretamente pela primeira vez. Eu acho que o trabalho da mudança começa por discussão e conversas internas. Eu acredito que as empresas primeiro precisam tomar consciência disso e falar mais sobre o assunto internamente. Depois a gente vai ver onde a gente vai, mas eu acho que a gente ainda tem que conversar mais. Tratando desse assunto, um dos itens que aparece quando se pergunta para as empresas se elas necessitam de estratégias para a contratação de sêniores, o que aparece é que as empresas fazem uma declaração meio universal, que é aquela: alegam que os candidatos de todas as idades podem se candidatar. Olhado assim, parece muito eficiente. A resposta parece, não, é verdade. Por que eu não, de 65, vou lá competir com alguém de 30? Então, eu quero entender qual é o problema que está nesta fórmula de colocação, nesta colocação que é feita no universo empresarial. Não, super legal. Eu acho que até, primeiro, a gente tem que falar da pesquisa, até vou dar um passo para trás até, né? Quando a gente se encontrou e começou a discutir esses desafios, né? Uma das questões que ficou muito evidente é isso, assim, está faltando pesquisa, está faltando dado, está faltando, assim, as empresas terem consciência exatamente do que está acontecendo para dentro da empresa. Está começando a sair nos últimos 3 anos algumas pesquisas, mas que olham muito mais o lado do sênior, o lado, né, que não está nas entranhas da empresa. Então, acho que o fato novo que a gente tem nessa pesquisa que a gente está lançando hoje, aqui, né, é que a gente foi para dentro das empresas, né, e as empresas foram respondendo como é que estavam as práticas delas. E aí que a gente começa a ter essa resposta, né? Porque eu cansei de receber essa resposta ao vivo, né? Por que eu contrataria vocês da Labora se o meu processo seletivo é inclusivo para todos, né? A próxima pergunta que normalmente eu fazia era, tá bom, quantas pessoas 50 a mais tem aqui? Vira e mexe, a empresa falava assim, 15%. Eu falei, nossa, que número interessante, né? Daí a próxima pergunta que eu fazia era, e quantos foram contratados no último ano? Daí era exatamente isso, silêncio, né? Porque tipicamente era uma empresa que fazia carreira, que as pessoas ficavam mais tempo, então contratou a pessoa com 30 ou com 40 e de repente ela está lá com 50. Mas é isso. Então, acho que o grande desafio é que se a gente não coloca uma lupa no problema, né, a gente não vai identificar que o processo seletivo em si, tipicamente, ele tem vieses inconscientes. Né? Eu quero acrescentar, vou te interromper, para acrescentar um número para vocês que estão acompanhando e que ainda não tiveram acesso à pesquisa, né?
O que a pesquisa mostra é que o contingente de 50 a mais contratados nos últimos 2 anos no universo empresarial não chega a 5%. É um dado bastante importante. Isso pode mudar? Doutor Vani. Tudo pode mudar. Eu só queria trazer uma outra questão aqui, porque a Robert Half trabalha com recrutamento e seleção de executivos, né? E eu queria trazer só uma outra provocação, que é do outro lado, porque os dois lados precisam mudar a forma de ver a situação, na minha visão. Se você está numa festa, num evento social com colegas, e você está com um grupo que se formou com você, você tem 5 anos de formado e está todo mundo ali conversando, e um fala que eu sou engenheiro de formação, então vou puxar a sardinha. Eu sou engenheiro disso, eu estou trabalhando na área de produção, eu estou trabalhando na área de logística. Legal. Passam 10 anos e a gente se encontra de novo, 10 anos de formação e 5 anos. E aí o primeiro fala, eu sou gerente de engenharia, eu sou gerente comercial, eu sou gerente não sei o quê, e eu estou aqui desesperado porque eu continuo engenheiro. O que eu falo, como é que eu falo que o meu cargo é, o que eu faço. As pessoas têm uma dificuldade grande para lidarem com o seu conceito de felicidade, porque existe uma pressão da sociedade por estereótipos que são criados. Então, eu ter X anos e ocupar essa função é um problema. Perante a sociedade, perante o estereótipo que foi criado de sucesso. Então, é complicado lidar com isso. Se eu fui um diretor de uma empresa e eu me desliguei, como é que eu vou explicar que agora eu sou desenvolvedor júnior? Se a gente não falar mais sobre o assunto e começar desconstruindo algumas imagens, fica difícil. A gente encontra muita dificuldade ao conversar com alguns profissionais, em várias conversas que a gente tem. Poxa, o mercado para quem tem mais de 50 anos está difícil, eu não estou conseguindo emprego, é preconceituoso. Ele é tudo isso. Eu não tenho sombra de dúvida que a gente encontra todas essas dificuldades. Mas se eu encontro essa dificuldade, o que eu posso fazer para passar por isso? Porque eu acho que o mundo muda, mas o mundo muda numa velocidade que talvez não seja compatível com a velocidade que eu necessito. Então, eu também preciso pensar um pouco no meu papel, né? Essa sua colocação é ótima e eu acho que ela vai ao encontro do que foi dito aqui há pouco. A profissional do Sebrae está aqui, ela trouxe uma informação que para mim foi bastante surpreendente, que no universo dela, mais de 1 milhão de empresas são conduzidas por pessoas sêniores. Não foi mais ou menos isso? É 500 mil, o número que eu não anotei na hora, mas eu fixei esse número. O que mostra que essas pessoas saíram de empresas, possivelmente, e não tiveram alternativa, tiveram que se inventar, se empregando e oferecendo o seu trabalho, ou seja, estão ativas, estão se atualizando, mas elas não encontram possibilidade de emprego nas organizações e nas incorporações. Eu acho que isso responde um pouco, né, de alguma forma, quer dizer, sim, está acontecendo, mas esta pesquisa, até pelo universo que vocês pesquisaram, que eu vou dar para vocês agora, foi uma pesquisa feita em junho, agora. Ela, por meio de questionário online, abrangeu 258 empresas, porte de 2 portes, pequenas e médias, aquelas com faturamento até 500 milhões, foi 56% do universo pesquisado. E as grandes, acima de 500 milhões, 43% do universo. Ou seja, tem um certo estofo e uma certa expressão. Então, aquele número de 5%, ele fica mais consistente neste cenário. Estou errada, Sérgio? Não, é isso mesmo. E eu não estou com o número de cabeça aqui, mas ele varia muito se você compara entre as empresas de porte grande e as empresas de porte pequeno e médio, né? Tem uma tendência de contratação maior nas menores, né? Até porque não estão tão sujeitas ao processo que está ali com aquele viés inconsciente, que daí a pessoa 50 a mais não consegue passar de alguma etapa,
né? Eu cansei de fazer reunião. Vou pegar até o exemplo aqui que o Fernando trouxe. A gente tem um programa muito grande de formação de pessoas 50 a mais para serem desenvolvedoras de tecnologia, né? E daí o talent acquisition, né? A pessoa de recrutamento, mas a gente tem uma empresa muito dinâmica, é tudo muito rápido. Como que você quer me oferecer uma pessoa 50 a mais desenvolvedora? Eu não tenho preconceito, né? Sim. Então, assim, é muito difícil quando você está em estruturas, que daí eu vou pegar um pouco o que o Fernando falou, da cultura, né? Ou seja, como que a gente se vê e quais são os códigos, né, de sucesso. A mesma coisa acontece para dentro da empresa, né? Porque, assim, isso tudo está tangibilizado nos processos e na cultura corporativa, né? Então, assim, qual que é a postura que eu tenho que estar aqui na frente para realmente parecer que eu estou, né, com energia, estou empolgado? Provavelmente é uma postura muito mais juvenil, ereta, do que se eu ficar aqui todo torto, aqui, né, mais flácido, que típica, mas esse é o código da sociedade, né? Então, numa entrevista, vão te cobrar isso, né? Eu tenho uma vivência que eu tive, né, antes até da Labora. A Labora surgiu de muitos trabalhos que a gente fez de inclusão de sêniors, e um dos trabalhos era levar um grupo de 20, 30 sêniors para dentro de uma organização durante 1 mês e meio, mais ou menos, para desenvolver uma resposta, né, um desafio que aquele grupo ia trabalhar, né? E a gente estava numa ONG, nesse caso específico, e era a apresentação final do trabalho deles, e estava lá o diretor da ONG e tal, e eram 3 grupos, que os sêniors estavam divididos. Foi o primeiro grupo, foi o segundo, aquela coisa de apresentação, né? E daí, de repente, eu olho para o lado, eu estava lá observando, tal, eu olho para o lado, tem um sênior quase que cochilando mesmo, né? E eu que trabalho com isso, né? Eu olho e falo assim, ai, que vergonha, gente, meu Deus do céu, né? Eles abrem, né? A equipe, toda a liderança aqui, com a gente. Sim, preconceito dentro de mim, né? Achando que aquela postura era errada. Idadismo também, todos somos, né? Aquela pessoa, exatamente, por acaso do universo ou não, foi a pessoa que, quando ela foi apresentar, falou ali a solução que eles tinham trabalhado. Um dos diretores da ONG começou a chorar. E assim, não acredito que ele está assim. Esse clique que ele deu aqui é algo muito interessante para a gente, né? Então, assim, tem uma criatividade sênior que a gente desenvolve, que é diferente da criatividade juvenil do brainstorm, né? Que é mais assertiva, pela experiência, mas que vem junto com uma postura, com um corpo que está mais, né, com um outro ritmo de vida. Então, não adianta a gente querer um pedaço e não ter o outro. A gente vai ter todo o pacote, né? Só que como é que eu coloco esse pacote dentro de uma cultura e de códigos e de processos que estão todos desenhados para a juventude? Esse é o grande desafio que a gente tem. Acho que o Fernando vai querer comentar. Não, na verdade eu queria voltar numa observação que o Sérgio fez, que eu acho que é o que conta a favor aqui, né? O Sérgio mencionou que as empresas de menor porte têm uma tendência a contratar mais profissionais 50 a mais do que as de maior porte. A verdade é que é muito mais atrativo para o jovem profissional mandar um currículo para Nestlé do que para chocolates Fernando Sérgio aqui. Então, como essa empresa menor tem menos possibilidade de escolha, ela escolhe o que tem disponível. E aí, o que conta a favor é que a gente sabe que a pirâmide está mudando. Então, eu vou ter mais mão de obra disponível para trabalhar na base com a faixa etária mais elevada em algum momento. E o que a gente fala para as empresas e tenta mostrar é que, se esse é o futuro, se você se tornar um ambiente atrativo para essa geração agora, você sai na frente. Lá na frente, todo mundo vai disputar isso. Quem sai na frente ganha, né? Então, esse é o ponto que a gente tenta mostrar para as empresas que se prepararam para isso, é
tão importante quanto outras ações de diversidade e inclusão. E qual a aceitação que isso vem tendo nos últimos anos? Ou desde quando você começou a trabalhar essa questão do etarismo? Você já tem esse parâmetro? Não, eu acho que a pesquisa mostra que é muito pobre, né? Infelizmente é muito pobre. Se a gente tem dificuldade com questões que são muito mais enraizadas, que são muito mais sérias, ou são mais debatidas há mais tempo, como diversidade de raça ou diversidade de orientação sexual, mesmo diversidade de gênero, quem dirá falar de etarismo? Se o problema da raça é uma coisa centenária, o etarismo é uma coisa, sei lá, de uma década, não dá nem para comparar, né? Se a gente tem problema lá, imagina cá. Eu vou dar para vocês alguns dos números da pesquisa que vão ajudar a gente a refletir sobre isso. 48% das empresas, elas contam com programas relacionados à diversidade geracional, o que é um número interessante. Mas 70% das organizações não contratam 50 a mais. 5% é aquele número que a gente já rodou aqui, foi o número de 50 a mais contratados nos últimos 2 anos. 10% das companhias começaram a investir em treinamento anti-etarismo ou idatismo. 20% das empresas dizem não ter estratégias para atrair 50 a mais, que foi a pergunta anterior que a gente estava conversando aqui. E 80% das organizações não têm métricas para avaliar sucesso nas iniciativas de inclusão. Ou seja, tem muito número aqui que realmente precisa baixar o percentual, certo? Não, sem dúvida. Assim, para mim, uma leitura geral, assim, o que eu fico muito feliz dessa pesquisa que a gente teve, a gente conseguiu entrar nas engrenagens mesmo, né? Ou seja, de contratação, de treinamento, de histórico, assim, como que cada etapa do processo, onde que está. E quando a gente dá um zoom out, assim, o que sai disso, né? Estamos numa etapa de conscientização, né? Então, assim, não estamos numa etapa ainda de grandes ações, estamos numa etapa de conscientização, né? As empresas estão começando a montar os grupos, estão começando a desenvolver, estão começando a responder essas pesquisas, né? Eu vou fazer um paralelo aqui, que as 2016, 2017, eu tentei rodar uma pesquisa parecida com essa, e assim, não tinha nem quem queria responder, né? Tudo bem que não tinha Robert Half do meu lado também, para divulgar para todo mundo, mas assim, estamos num momento que estamos começando a ter um despertar para o assunto, o que é muito bom. Agora, quem tem fome tem pressa, né? Como já diria Betinho, né? Ou seja, a sociedade, já estamos com cada 4 brasileiros, 1 a 50 a mais. Então, não dá para a gente esperar essa fila andar devagarzinho, daqui a 30 anos vai estar tudo certo. Não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. O Brasil é um dos países que envelhece mais rápido do mundo, né? Hoje a população brasileira, só o Brasil e China é que estão crescendo tão rápido. Só que a diferença é que lá na China está fazendo uma universidade 50 a mais por mês, né? Assim, aqui não tem esse movimento. Então, acho que tem uma necessidade de conversas como essa, de pesquisas como essa, de presenças como essa de vocês, para justamente a gente ir realmente mudando isso e acelerando esse processo, né? Eu ajudo o pessoal do GPTW, que eles têm um recorte de empresas por diversidades, né? E tem um índice GPTW mulheres, e daí eu lembro que a gente começou a trabalhar, está fazendo 18 anos que a gente já tem o índice de GPTW com gênero, né? E a gente começando ali, né? A gente, né? Será que vai demorar 18 anos por 50 a mais estar exatamente no estágio que mulheres estão? Que não que seja maravilhoso, mas muitos avanços, né? A gente não tem esse tempo. Essa é a triste notícia, né? Porque a gente está crescendo 1% de 50 a mais ao ano no Brasil. Então, não tem como a gente ficar esperando, né? Então, urge ação. Não, eu só queria trazer uma complementação, isso uma provocação, na verdade, né?
Eu hoje tenho a empresa de grande porte, que a pesquisa mostra claramente que tem condição de fazer um investimento e debater o assunto. A empresa pequena e média, o mercadinho de bairro lá do seu João, não tem essa condição, não está debatendo nem outros assuntos. Mas, de um jeito ou de outro, a sociedade expurga o seu João se ele tiver determinados comportamentos. Se o seu João começar a proferir fizer algumas colocações em relação à orientação sexual, ele vai perder uma boa parte do público se ele não for linchado por uma parte da população lá daquele bairro, né? Então, a sociedade acaba se autorregulando de alguma maneira. Qual é o problema em relação à mão de obra? O seu João usa lá no caixinha do supermercado a mocinha de 18 anos que está terminando o colegial, com sorte, mas ela consegue mexer lá ou o menino, né, consegue mexer lá no computador. Se lá na frente eu não vou ter essa mão de obra e a população está envelhecendo, quando eu construo um prédio, eu preciso de alguém que carregue o saco de cimento nas costas, lá está descarregando o caminhão. O seu João com 60 anos, o Fernando com 60 anos, não vai conseguir fazer isso. Se o governo, e aí o Walter é bom nessa hora, né? É aí que tem que existir a pressão. Se o governo não educar o Fernando para ele trabalhar no caixa do supermercado do seu João, porque quem está no caixa do supermercado do seu João com 18 anos vai ter que descarregar o caminhão, nós vamos ter um problema. Hoje a gente não vai ter gente para descarregar o caminhão, hoje o seu João vai fechar o supermercadozinho de bairro dele. Então, é justamente isso. O poder público tem que entender a importância que existe. Se eu falhei na educação num primeiro momento e o país, nesse momento, continua falhando, eu preciso corrigir isso ainda. Não dá para esperar, não, a próxima geração, o ensino fundamental. Passou dessa hora. Se eu tenho 50 e vou ver até os 90, não dá para, com 40 anos, viver, nem contando que a gente vai ter aposentadoria, e não dá sem educação. Então, o governo precisa entrar com educação num segundo momento da vida das pessoas. Ou empresa de robótica, né? Para colocar o robozinho lá descarregando. Claro, assim, já fazendo um jabá aqui da Labora, né? Quando a gente desenha um modelo de negócio, a primeira coisa é isso, assim, se a gente não tiver um processo forte de requalificação profissional, de preparação para o que o mercado está precisando, que tem a ver com o digital, tem a ver com novas profissões, não vou conseguir conectar, né? Porque até no lugar que você está falando, ainda são profissões tradicionais, né? Não, físicas, né? Presenciais. Então, mas o ponto que a gente estava até discutindo isso, né? Tem uma parcela da população que consegue ter a Labora como provedora, né? Mas, e a base? Sem dúvida. Aqui, se o governo não atuar, não tem conversa. Não, e não estou tirando o governo, claro, mas acho que a gente vai precisar de muitas soluções. Acho que esse é o ponto. Da grande corporação, da pequena, das startups, do governo, todo mundo, sem dúvida. Então, vamos voltar a trabalhar no etarismo, porque senão fica muita coisa para a gente resolver, né? Então, vamos lá. Como que os profissionais, na realidade, devem se preparar para essa etapa? A Labora tem todo um trabalho nessa linha. Qual é a tua visão desse lado mais empresarial? Eu estava outro dia conversando com o Piero, que é o CEO da Startse. A Startse é uma escola de educação executiva, né? E acho que a gente, quando vai responder uma entrevista, a pergunta do jornalista sempre é: o que as empresas estão querendo dos profissionais? E a gente vai lá nas competências comportamentais e todo ano você espera uma coisa nova, né? E não tem uma coisa nova para falar. Você continua esperando comprometimento, você continua esperando que as pessoas sejam engajadas, que elas saibam se comunicar, que saibam trabalhar em grupo, que sejam proativas e blá, blá, blá. Só que tem um outro jeito, talvez, de redefinir isso no mundo moderno. Eu acho que começa por curiosidade. Você precisa ser curioso para entender o que está acontecendo no mundo. Depois você precisa ser seletivo. Porque você precisa entender do que acontece no mundo, o que está relacionado com a minha vida. Depois você precisa descobrir, dentro do que está relacionado com a minha vida, onde eu preciso de profundidade, no que eu preciso adquirir conhecimento. Depois que eu adquiro esse conhecimento, eu preciso ter proximidade com ele.
Porque se eu não tiver proximidade, não adianta nada. Ah, estudei francês, não pratico, perdi o francês, não adiantou nada. E depois eu preciso ter humildade para me manter curioso e entender que eu preciso continuar aprendendo. Então, talvez isso aqui seja o PDCA das competências comportamentais, né? O PDCA é o negócio do engenheiro, né? Você planeja, você checa o que está acontecendo, você planeja, você faz, você vê se o que você está fazendo funciona, e aí você age de novo para planejar e esse ciclo não termina, né? Eu acho que é um pouco disso. Então, é curiosidade, seletividade, profundidade, proximidade e humildade. Mas somatória de muitas coisas, né? Não é fácil. Uma outra forma de falar isso é o tal do lifelong learning, né? É assim, como é que isso vai me tocar, né? Como é que esse tal do aprendizagem por toda a vida vai se relacionar comigo, né? Porque é bonito, né? Falar lifelong learning, que bonito. Mas assim, e aí, né? Para mim, até o painel anterior é muito forte, porque é como eu abro mão de um crachá anterior, ou eu abro mão de uma profissão anterior, de uma identidade anterior que me forjou por 20, 30 anos, por vezes com muito sucesso, abro mão disso, entro nessa humildade e começo a perceber quem sou eu hoje, né? Tenho 49, aos 49, que tenho interesses diferentes do que eu tinha aos 20. E vou estudar outras coisas, estou conectado com outro mundo, mas eu vou ter que dar 5 passos para trás, né? Então, se eu fui gerente, diretor, sei lá o que, em alguma profissão, então eu tenho que dar muito passo para trás e ser alguma outra coisa. E está tudo bem, desde que eu consiga também equacionar as minhas finanças, né? Explicar essa história para as minhas relações, que é o que você estava falando antes, né? Para minha mulher, mas como assim, né? Então, assim, não é fácil esse lifelong learning ligado à sua própria reinvenção, mas isso é absolutamente necessário. Assim, essa é a conexão para mim maior que a gente precisa para o mundo atual, né? Que a gente vai puxando aqui. Exatamente. É que tem uma coisa que a gente conversou, que eu acho que está muito nessa história da adaptação pessoal também. E eu me lembro da história do Marcos, goleiro de futebol do Palmeiras. Eu não consigo não falar, sou São Paulino, estou feliz essa semana, mas vamos voltar para o que interessa. Essa semana. O Marcos, quando ele estava há 1 ano de se aposentar, ele deu uma entrevista, ele falou o seguinte: eu preciso vender 4 carros, porque eu tenho 6. E, na verdade, não preciso de 6, né? Preciso só de 2. E tem IPVA, seguro, não sei o quê, agora o salário vai parar de entrar, eu preciso dar uma mudada na história aqui. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso também tem que fazer parte do nosso planejamento. Não dá para você gastar o que você ganha, imaginando que até o final da carreira você vai ganhar isso ou mais. Meu pai perdeu a primeira vez de emprego aos 56 anos, hoje ele tem 84. E eu lembro muito bem, o planejamento dele era, eu estava saindo da faculdade, meu irmão estava no meio da faculdade. Os filhos vão sair da faculdade, depois aqui eu começo a acumular. Ele era gerente industrial à época. E o plano acabou dando certo, porque 1 ano depois ele se recolocou, mas enfim. Mas podia ter dado muito errado. Muito errado. E certamente não foi o plano como ele traçou. Às vezes a gente assume algumas questões nesse sentido. E se eu ganho isso, e depois eu vou voltar para uma carreira aqui, eu preciso entender que a minha remuneração também vai mudar. Se eu não me preparar para essas questões todas num processo tão longo assim, tudo fica muito complicado, né? E aí eu começo a trazer uma pressão que é difícil de controlar. Eu não consigo lidar com essa variável. Dentro desse aspecto que vocês estão levantando, eu acho que um bom tema agora seria o problema da intergeracionalidade. Parece um palavrão, mas faz todo sentido. Como tratar isso nesse novo universo onde você busca, ao levar as pessoas 50 a mais para o universo, elas têm, às vezes, que voltar passos atrás nas posições que elas já ocuparam, e, por outro lado, elas têm que aprender coisas que os jovens, né,
que é aquele diálogo que tem que se estabelecer, vamos colocar 2 parâmetros, entre 25 e 50 anos, trabalhando talvez numa mesma função, numa mesma área. Essa é a grande novidade que a gente tem no universo corporativo, que está só começando e que vai começar muito forte. Que assim, a gente sempre teve 2, 3, até 4 gerações de pessoas numa mesma empresa. Agora, tipicamente, estava correlacionado ao nível hierárquico, né? O mais velho está lá em cima, os mais jovens lá embaixo, e está tudo certo, né? E conforme eu for ficando mais velho, eu vou subindo, vou saindo, né? A grande novidade é que você começa a passar a ter pessoas de várias gerações nos vários níveis da empresa. E isso é muito diferente, né? Então, não dá para falar assim, a garotada lá que é analista, que tem lá uma cultura, que gosta de um programa XYZ, e lá a diretoria que gosta de outra coisa, porque está em outra geração. Agora sim, tem gente de geração na diretoria, tem gente de mais velho ali na base da empresa. Como é que os ambientes vão se dar, né? E, para mim, um grande exemplo de como a gente construi isso são projetos, vou fazer um parênteses aqui, são projetos que estão fazendo, por exemplo, instituições de longa permanência, de idosos que estão institucionalizados, né, ao lado, junto, conectados com creches, por exemplo, né, ou berçários em alguns hospitais, ou orfanato em alguns lugares. Tem vários exemplos diferentes mundo afora. Por que eu estou falando isso? Porque quando você coloca essas 2 instituições, um precisa do outro, né? A pessoa mais velha, numa instituição longa permanência, está muito isolada, está sozinha, está solitária, depressiva, né? Estou desenhando um cenário geral, não é todo mundo assim. Se tiver uma conexão intergeracional, vai fazer bem pra caramba. A criança precisa de referência, aquilo ali também não tem tanta pessoa. Então, como é que você junta 2 gerações num ambiente de trabalho e cria todo mundo no mesmo lugar de interdependência? Não é que assim, lá vem as pessoas mais velhas, vamos ajudá-las, né? Não, se a gente não identificar algo que elas nos suprem e a gente supre a ela, essa relação não vai ser legal. Não vai ser legal. Não é a gente se adaptar, tá bom, tem que só se adaptar a esse pessoal, caramba, não dá para ser assim, isso não funciona, né? Agora, quando a gente começa a ver que esse ambiente pode ser um ambiente de muito crescimento, né? E aí a gente tem vários exemplos de equipes já montadas, que a maturidade da pessoa pode trazer muito mais equilíbrio naquelas inquietações da pessoa mais jovem, e assim por diante, e também não dá para a gente sair também generalizando, como isso que eu acabei de falar, isso é uma generalização. O jovem vai ensinar tecnologia. Será que não tem um preconceito também, né? Eu falar isso, né? Então, assim, não sei. A gente tem que ver que grupo e o que realmente vai fazer sentido as gerações estarem se conectando e ser bom para as 2, ser potencializador para as 2. Aí o ambiente fica muito bacana, né? Eu acho que tem um filme, né, do Robert De Niro, é o Jovem Estagiário. Eu acho que esse é o papel das empresas. Eu preciso mostrar que aquilo não é um filme, eu preciso mostrar que aquilo... E o filme mostra os preconceitos e tudo, né? Eu preciso mostrar que aquilo é normal. Se eu não conseguir mostrar dentro do ambiente de trabalho que aquilo é normal, vai ser anormal e o anormal ninguém gosta. Se eu não construir um ambiente de trabalho interno, eu não resolvo o problema. É estranho eu imaginar que alguém com a idade do meu neto vai ser meu chefe. É muito estranho. Se eu não conseguir tornar isso normal, como para minha filha, por exemplo, ela tem 11 anos. É normal para ela lidar com o iPad desde que ela nasceu. É normal para ela ter um menino que estuda na sala dela e que desde que ela frequenta a escola, ele literalmente se veste de menina e usa batom. E para ela está tudo bem, mas está tudo bem de verdade, não é aquela coisa que a gente aprendeu no meio que tem que estar tudo bem. Se eu não mostrar que o filme na prática acontece, o ambiente dentro das empresas não está construído, nada começa. Então, acho que é conversar, a gente precisa falar mais. Quanto mais a gente falar, mais normal fica a coisa. Uma pesquisa como essa que vocês produziram e que começa a ser divulgada, pode colaborar até que ponto
nessa mudança de mentalidade? Você precisa de dados para mudar uma situação, né? Se a gente não souber, enquanto dados, onde que estamos, não tem como mudar, né? Então, essa é a grande intenção. E a intenção, né, é a gente fazer recorrente essa pesquisa, né? Ou seja, isso ser um padrão de mercado, ou seja, como é que estava em 2023 e como é que vai evoluindo, né? Então, faz parte de um processo de transformação, a gente dá informação, né, e formação para as pessoas, para efetivamente isso ir caindo a ficha e cada um no seu cenário, né? Mas acho que esse é o grande papel, né, da pesquisa, é como é que a gente traz exemplos, tem um e-book sendo lançado junto, como é que cada empresa pode construir o seu passo a passo, os primeiros passos. Então, acho que é dar exemplo, dar informação e formação. O e-book vai estar disponível no site da Robert Half e também no Labora. Imagino que ninguém vai guardar o endereço se eu passar aqui. Ou não, olha aqui, então está aí, quem quiser direcionar já pode abrir, tá bom? A pesquisa. E eu vou ler aqui, de uma forma que a gente pode fazer, inclusive, com intervenção e ponderações de você. Eu acho... Tá, mas rapidinho. As principais conclusões dizem aquilo que já foi dito aqui, que é um despertar sobre o potencial dos talentos sêniores, que ele começa a ser desenhado. 2, que o etarismo atravessa culturas e processos corporativos, mas de forma inconsciente, o que é bom, quer dizer, não é algo tão negativo, né? Tão enraizado, porque é meio natural e que pode ser superado conforme a conscientização avança. A diversidade geracional ainda é pouco priorizada nas empresas, ficou óbvio pelos parcos números que nós discutimos aqui. A longevidade exponencia as desigualdades. Os programas de desenvolvimento profissional disponíveis são voltados para profissionais sêniores. Eles, na verdade, tratam da preparação da sua saída. E as boas novas, sobre as quais nós não falamos, mas que vai ficar para uma próxima, que são os manuais e as políticas antietaristas que estão chegando. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? E daí nós já encerramos, porque o nosso tempo já estourou. Não, vou deixar o Sérgio encerrar aqui. Na verdade, só queria agradecer. Acho que o espaço criado, a feira, é muito bacana. Acho que ela tem que ser amplamente divulgada. Eu vou ser muito sincero, o Robert Half não conhecia a feira, até a gente ter o contato com o Sérgio, ter a oportunidade de estar aqui. Espero que, de alguma forma, a gente consiga trazer luz ao problema, à situação. Não sei se é um problema, é uma realidade. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre qualquer coisa, ilumina, e quando a gente ilumina, as situações se resolvem. Obrigado. Também queria só agradecer e saltar um ponto que você falou aí, que a gente acabou não discutindo, mas que é muito importante, que a pesquisa trouxe. O quanto que a longevidade e a não inclusão geracional, ela pega muito mais pesado dependendo de quando você cruza com outras diversidades, né? Então, a interseccionalidade, que é uma palavra feia, né? Mas, então, quem está empregado 50 a mais, tipicamente é homem branco. É isso que a pesquisa aponta muito forte, né? Quem não é homem branco, os números caem drasticamente. Então, assim, esse é um call to action muito forte. Assim, tem muitas longevidades que estamos falando, né? E a gente precisa estar muito mais atento para isso, porque senão a gente vai estar repetindo aqui, enfim, não avançando tanto. Então, super obrigado pelo convite, por estar aqui. Tá? Super honra. E o Wellington está desesperado, já começando o próximo... Fica tranquilo. Obrigado, gente. Obrigado.